Peço que a igreja se coloque de pé e acompanhe a leitura do texto sagrado. Romanos 6, de 11 a 14 diz: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Senhor Deus, mais uma vez, estamos diante de um texto precioso, de ensinamentos profundos, que retratam, Senhor, a nossa atual condição em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Deus, porque o Teu plano perfeito de salvação contempla não somente o perdão dos nossos pecados, não resolve somente a culpa que tínhamos, ó Deus, por estarmos ligados a Adão, mas também, Senhor, envolve um processo de luta que todos nós estamos envolvidos, ó Deus, contra o pecado que ainda habita no nosso corpo. Também te agradecemos porque ao final, Senhor, deste processo, quando o Senhor nos chamar e passarmos pela assustadora experiência da morte, experimentaremos, ó Deus, ainda um momento final desse plano de salvação, quando nos veremos livres, de uma vez por todas, ó Deus, do pecado que constantemente nos assedia. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos orientes nesta noite, que Teu Espírito venha sobre nós, trazendo clareza, Senhor, para que saiamos daqui realmente edificados. Ouve-nos, ó Deus, pois nós te pedimos na mediação do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, é uma satisfação muito grande termos fôlego de vida para mais uma vez nos encontrarmos em torno desta epístola tão espetacular, epístola tão importante, que foi usada por Deus para trazer vida a muitas pessoas, uma epístola que Deus usou para converter grandes servos seus e pessoas que estão também no anonimato. Nós já vimos muitas coisas aqui. É um prazer, portanto, ler a epístola aos Romanos com os irmãos. Em certo sentido, o sermão é isso, uma leitura conjunta, uma leitura interpretativa, em que vocês podem ler com o pastor esta epístola. Muitos ensinamentos nós aprendemos aqui, muitas doutrinas nós podemos extrair dessa epístola. Não é à toa que ela foi conhecida como sendo uma epístola que nos dá uma visão panorâmica dos principais ensinamentos da fé cristã. Felipe Melanchthon, que foi um colaborador, um amigo também pessoal de Martinho Lutero, ele chegou ao ponto de dizer que essa epístola é uma espécie de tomo de teologia sistemática. Ele exagerou, né? Aqui nós não temos um manual de teologia sistemática, mas sem dúvida nenhuma nós temos aqui a apresentação de muitas doutrinas, como, por exemplo, a doutrina da total depravação do homem. Nós vimos isso a partir do versículo 18 do capítulo 1, indo até o capítulo 3, versículo 20, quando nós temos uma radiografia do que é o ser humano, completamente arruinado pelo pecado. Nós também aprendemos uma doutrina importantíssima, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Uma doutrina tão importante que, se você quiser saber se está numa igreja realmente sadia, uma igreja que vale a pena servir a Deus
e colocar seus dons, né, a serviço dessa igreja, procure saber o que essa igreja entende e ensina sobre a justificação pela fé. Nós aprendemos que o método de Deus, o modus operandi de Deus de salvar qualquer ser humano, não somente a partir do Novo Testamento, mas algo que acontecia no Antigo Testamento, foi sempre Deus imputando a justiça alheia, no caso a justiça de Cristo. É isso que de fato nos salva. Interessante que o apóstolo Paulo, quando começou a apresentar essa doutrina, a partir do versículo 21 do capítulo 3, ele também nos ensinou doutrinas correlatas, como a da expiação e da propiciação. A doutrina da expiação fala de que o Senhor Deus providenciou uma maneira de remover a culpa do nosso pecado, através de um sacrifício perfeito que foi o de Jesus Cristo. E uma vez que isso foi feito, acontece a propiciação. A propiciação é quando Deus é apaziguado na sua ira. Então remova o pecado e a ira de Deus não estará mais sobre nós. Também aprendemos, irmãos, a partir do capítulo 5, como uma das consequências da justificação pela fé, o fato de desfrutarmos de segurança de salvação, a doutrina da segurança de salvação. É possível um servo de Deus experimentar ainda nessa vida o doce consolo que, ao fechar os seus olhos para essa realidade terrena, ele abrirá os seus olhos imediatamente para uma situação de beatitude, de glória, e já contemplando a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa segurança não baseada nas nossas obras, porque se fosse baseado naquilo que nós fazemos, jamais poderíamos ter essa segurança. Temos segurança sim, porque a nossa salvação é fundamentada na obra perfeita e completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na metade do capítulo 5, o apóstolo Paulo nos apresenta mais uma doutrina, que é a doutrina da união com os nossos representantes. Por incrível que pareça, e esse é um ensinamento tipicamente cristão, nós, a coletividade, todos os seres humanos, foram representados por um cabeça, que na teologia nós chamamos cabeça federal. Ele representa todos nós, na pessoa de Adão. E aquilo que o cabeça federal possui, ele compartilha com todos aqueles que estão unidos a esse cabeça federal. Infelizmente, nós fomos mal representados. Infelizmente, a herança que herdamos do nosso pai é uma triste herança, é uma miserável condição que alcançou todos os seres humanos. Nós caímos em Adão. Mas no mesmo texto é apresentado um novo representante de uma coletividade, o representante da igreja, daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, daqueles que foram justificados em Cristo Jesus. O que é de Jesus passa a ser nosso. Nós temos a justiça perfeita de Cristo compartilhada, porque esse cabeça federal, uma vez que nós estamos unidos a Ele, nós possuímos também toda a boa dádiva que vem dEle. Nós aprendemos também que a consequência de estarmos unidos com Cristo é que, assim como Ele morreu, nós morremos também em Cristo Jesus. E quando a Bíblia fala de morte, essa morte compartilhada que nós temos em Cristo, isso envolve que nós morremos para uma condição anterior. E assim como Cristo não permaneceu na morte, mas ressuscitou dentre os mortos, também nós ressuscitamos em Cristo para uma nova vida, para uma nova realidade. É uma doutrina muito profunda, é uma doutrina, como eu disse, típica do cristianismo.
E agora, nós veremos mais um ensinamento doutrinário. Nós aprenderemos no texto que nós lemos a doutrina da santidade e da santificação. É isso que nós aprenderemos nesta noite. Então, acompanhe o que o texto vai nos dizer. Antes disso, é importante nós esclarecermos e definirmos a doutrina da santidade ou da santificação. Nós temos que ter ideia, irmãos, que primeiramente o Deus que criou todas as coisas, Ele é um Deus santo. Tanto é que no relato vocacional de Isaías, que está registrado no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós temos o relato quando Deus chama o profeta para uma missão. E o profeta vai ter uma visão muito privilegiada, ele vai contemplar Deus no alto da sua glória, nas alturas celestes, sendo celebrado por seres angelicais que cantavam uns para com os outros, sempre mencionando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Nosso Deus é assim, é santo. E quando a Bíblia fala que Deus é santo, nós temos que pensar em dois aspectos. O primeiro, do seu ser, um ensinamento ontológico. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, significa dizer que Ele não pode ser comparado com a sua criação. Deus está acima, infinitamente acima de toda a sua criação. Nesse aspecto, Ele é completamente separado, por exemplo, dos seres humanos, que é a criação que desfruta de um privilégio maior, porque foi o único ser criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós falamos também da santidade de Deus, envolve o aspecto moral, o aspecto ético. Deus é puríssimo, Deus não admite o pecado, Deus não compartilha dessas falhas morais. Deus, quando Ele entregou a sua lei, essa lei perfeita e santa, é santa porque reflete o caráter santo de Deus. E é pensando nesse tipo de santidade, irmãos, que nós veremos hoje a doutrina da santificação. Porque o Senhor Deus diz, em mais de uma ocasião nas Sagradas Escrituras, que o seu povo deveria ser santo, assim como Ele o é. Sede santo, porque eu sou santo. Então é isso que veremos a partir de agora. Paulo diz, é importante que você perceba que essa seção que termina no versículo 14 do capítulo 6, é toda uma unidade de pensamento. E essa unidade de pensamento foi discorrida baseado num falso entendimento do que seria a salvação pela graça. Porque alguns, na época do apóstolo Paulo, como acontece também nos nossos dias, quando se deparam com o ensino da salvação pela graça, geralmente distorcem, dizendo: se é assim, se eu sou salvo pelo que outra pessoa fez em meu lugar, se eu não preciso fazer nada em prol da minha salvação, então eu posso viver de qualquer maneira. Nós chamamos isso de antinomismo, que é contra a lei de Deus, viver de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, ele vai responder a esse tipo de indagação, primeiramente no versículo 2, com a resposta quase emocional, quando ele diz assim: de modo nenhum, longe de nós pensarmos tal loucura. Quem defende isso é porque não entendeu absolutamente nada. Deus está imbuído num processo de salvação muito sério, em que o Senhor Deus vai retirar não somente a culpa do pecado, mas vai desarraigar do nosso ser todo o pecado. Então você não pode viver de qualquer maneira. Aqueles que foram justificados têm que entender que, assim como uma moeda que você não pode separar cara da coroa, quem foi justificado também é santificado.
Então, nos 14 primeiros versículos, o apóstolo Paulo argumenta dessa forma. E veja que ele dá primeiramente um ensinamento, ele faz isso até o versículo 11, e do 12 ao 14 nós temos a parte prática. O apóstolo Paulo, ele tinha essa maneira tão interessante, muito sábia de ensinar. Ele ensina primeiro, ele dá a doutrina e depois ele aplica essa doutrina. É interessante que os crentes em geral, eles têm a tendência de migrar para dois extremos. De um lado do movimento evangélico, nós temos pessoas que não estão muito preocupadas com o ensinamento. São até irresponsáveis, dizendo: para que eu vou queimar minha pestana tentando compreender a verdade bíblica, se eu posso receber uma revelação fresquinha dos céus? Então despreza esse trabalho monumental do Espírito Santo de Deus, movendo homens ao longo de séculos para transmitir a verdade de Deus que está escriturada nas Sagradas Escrituras. Esses crentes dizem: o ensinamento não é importante, o mais importante é a prática. Isso é perigoso, isso está errado. E tão errado quanto isso, é uma outra fatia menor, mas que existe no seio da igreja, que vai dizer o seguinte: doutrina é muito importante, e são verdadeiros apreciadores da teologia, da fé, mas não leva essa fé, esse ensinamento até as últimas consequências na prática. Então não podemos divorciar essas duas coisas, porque o apóstolo Paulo não faz isso. Ele primeiro ensina e depois ele parte para a prática, e é exatamente isso que ele vai fazer nesse momento. E veja que, para você, lembre-se que nós estamos tratando aqui, o tema sobre santificação. Perceba como o apóstolo Paulo vai ensinar santificação. O apóstolo Paulo ensina santificação primeiramente instruindo. Para você ser uma pessoa santa, primeiro você tem que se conscientizar de quem você é em Cristo Jesus. Isso é muito importante. E chega de trivialidades, e chega de ensinamentos, irmãos, superficiais, que o crente se contenta em dizer que é apenas um crente, é apenas alguém que se converteu em Cristo Jesus. A Escritura nos diz muito mais sobre isso, irmãos, e nós precisamos absorver esse tipo de ensinamento. O que é que o apóstolo Paulo ensinou, que nos ajuda a entender a nossa condição de santificados? Primeiro, que pelo fato de estarmos unidos com Cristo Jesus, isso teve implicações para a nossa vida. Veja o que é que ele vai dizer no versículo 6. Sabendo isto, é para a igreja saber, né? O apóstolo Paulo diz: olha, é importante você tomar conhecimento dessas coisas. Que o quê? Que foi crucificado com ele quem? Em Cristo, o nosso velho homem. Perceba que ele usa o verbo no passado, como algo que aconteceu definitivamente. Ele não diz o seguinte: você está morrendo, o seu velho homem está morrendo, você precisa matar o seu velho homem. Não, ele diz que o seu velho homem já morreu. O que é que ele quer dizer para o velho homem? Só recordando, muita gente acha que esse velho homem é o nosso homem interior, é o pecado que está em nós. Irmãos, esse velho homem que já foi crucificado é uma referência não ao homem interior, mas ao homem anterior. Ou seja, aquela pessoa, aquele cabeça federal que anteriormente nós estávamos ligados a ele, ou seja, Adão. Então, o texto sagrado, irmãos, diz que uma vez que nós estamos em Cristo, aquela relação, aquela solidariedade, aquela partilha que nós tínhamos com o nosso antigo pai se desfez definitivamente. O velho homem morreu. O apóstolo Paulo,
ele disse algo semelhante, usando outras palavras no versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Percebe que ele faz um contraste. Ele personifica o pecado, ele coloca o pecado como se fosse uma pessoa, e esse pecado reinava nas nossas vidas, né? Ele apresenta como um tirano que nos escravizava. E isso acabou, irmãos, em Cristo Jesus, porque não estamos mais nesse reino. O nosso reino é outro, é o reino da graça pela justiça, visando a vida eterna. Então, a primeira coisa que você precisa se conscientizar enquanto crente, que está interessado nesse processo de santificação, é que o seu velho homem foi definitivamente crucificado. No entanto, repare que no mesmo versículo, ele menciona, Paulo, o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído. Ele vai mencionar a mesma coisa no versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Se, irmãos, essa esfera na qual naturalmente todo homem já nasce nela, em Adão, ou o reino do pecado, ou o reino da morte, como você preferir, olhe para mim, para as minhas duas mãos, encare essas mãos como reinos diferentes. Aqui estávamos nós, no reino das trevas, no reino do pecado, o reino que nos oprimia, o reino da escravidão, e o pecado que leva à morte. Assim estávamos nós fomos arrancados de lá, e fomos transferidos para esse outro reino, o reino da graça. No entanto, irmãos, esse pecado, segundo o apóstolo Paulo, ainda habita no nosso corpo. Eu falo isso preocupado, porque infelizmente tudo na Bíblia está passivo de ser mal interpretado, porque alguns intérpretes da Bíblia entenderam que o fato do pecado estar no nosso corpo, e ele fala de corpo mortal, é como se a Bíblia estivesse ensinando uma ojeriza por tudo aquilo que é físico, que é material. É muito perigoso quando esses intérpretes se deixam contaminar por uma filosofia grega, que parte do princípio que tudo que é material é ruim, é necessariamente ruim. Mas como explicar que o próprio Deus criou a materialidade? Que o próprio Deus criou o homem com corpo? Que o próprio Deus abençoou a conjunção carnal, o sexo entre cônjuges? Isso é uma bênção de Deus. Como explicar, irmãos, o fato do próprio Filho de Deus ter se tornado carne, um ser humano? O ser humano não é somente alma, não. O ser humano também é corpo. Como explicar uma das doutrinas caras do cristianismo, que é a doutrina da ressurreição? O que é a ressurreição? Nós teremos corpos novamente, e viveremos nesses corpos para todo sempre. Ninguém vai ser um espírito desencarnado, teremos corpos. Então não se trata, irmãos, dessa antipatia pelo que é material, mas a Bíblia fala que, em certo sentido, nós rompemos com o pecado, mas em outro sentido, o pecado ainda está no nosso corpo, no linguajar bíblico, e ele constantemente nos assedia. É isso. Nós vivemos entre esse já e ainda não, né? Já desfrutamos de uma realidade maravilhosa, mas ainda aguardamos a plenitude dessa salvação, quando o pecado será de fato erradicado da nossa existência, tá? Por isso que no versículo 12 ele diz assim: portanto nos remete a tudo isso.
ao que o apóstolo Paulo ensinou. Lembrando, santificação é ensinado, irmãos, nesses termos. Você precisa se conscientizar quem você é. Quem você é em Cristo Jesus. O seu velho homem foi crucificado, mas o pecado ainda está no seu corpo mortal, tá? Então, tenha isso muito claro na sua mente. Ainda pensando na santificação, o apóstolo Paulo agora vai exortar a igreja. E ele vai exortar em termos negativos e positivos. Ele vai dizer, em outras palavras, coisas que nós devemos fazer e coisas que nós devemos evitar. Em várias partes da Bíblia, irmãos, quando se trata de santificação, nós vemos exatamente isso. Nós lemos nos textos devocionais de Efésios e de Romanos também, lá Efésios capítulo 4, a gente percebe que o apóstolo Paulo vai dizer, não faça isso, mas faça aquilo. Não mintais, a gente não pode fazer isso. Ao contrário, você deve dizer a verdade. Ele também diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado, né? Então a santificação é colocada dessa forma, coisas que nós devemos fazer e coisas que nós devemos evitar. Veja a partir do versículo 12, essas exortações. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, né? Então, novamente, o corpo mencionado, onde está o pecado, e ele diz algo interessante: não permita que esse pecado venha à tona novamente com força, a ponto dele reinar na sua vida. E ele diz mais: não obedeça às suas paixões. Algumas traduções traduziram como concupiscência, que tem a ver com desejos desenfreados em relação ao que ao que é sensual e também a cobiça pelas coisas materiais, né? Então nós devemos estar muito atentos em relação a essas paixões que ainda estão aqui, irmãos, e que transformam coisas legítimas, que fazem parte do ser humano, mas que acabam transformando em coisas disfuncionais. Por exemplo, a bênção do sexo, o desejo sexual se transforma em algo promíscuo, em adultério muitas vezes. O que é legítimo, o desejo para alimentar o seu corpo, se transforma no pecado da gula. Então assim é o ser humano que vive de forma desenfreada. Cuidado com as suas paixões, porque o pecado ainda reside no corpo. Versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. O que é que ele quer dizer por membros aqui, irmãos? São membros do corpo. E ele diz que esses membros não sejam instrumentos de iniquidade. Não faça isso. Não permita que as partes do seu corpo sejam utilizadas para fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Iniquidade aqui representa tudo aquilo que Deus detesta. É o contrário de justiça. Vamos pensar um pouco. Os membros do nosso corpo, nossas mãos, representando o que nós fazemos. Essas mãos estão dedicadas para serem instrumentos da iniquidade. Instrumento, irmãos, é todo aquele meio que nós usamos para a realização de algum propósito. Pense num pintor. Para cumprir a sua tarefa da pintura, ele usa os seus instrumentos de trabalho: pincel, tinta.
Pense no escultor. Ele pega o cinzel, o martelo, são os seus instrumentos de trabalho. Pense no crente, as suas mãos. Você está dedicando as suas mãos para a iniquidade? Os seus pés, que caminhos você tem trilhado nesse mundo? Os caminhos de outrora, os caminhos da iniquidade, os caminhos que Deus não aprova. A sua língua tem sido dedicada ao louvor a Deus, ou a blasfemar contra Deus, ou a falar mal das outras pessoas. Irmão, não é só o aspecto físico dos membros do nosso corpo, não. O nosso corpo envolve até a nossa imaginação. Tem muitas coisas que nós não nos atrevemos a fazer, mas nós nos atrevemos a pensar, a imaginar. Entende o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Esse tempo tem que ter passado. Esse tempo novo. O John Stott diz uma coisa muito interessante. Ele compara a vida do crente, né, como dois compêndios de vida, né? Livros que falam da nossa vida. Aí ele diz assim: olhe, o volume 1 da nossa história, da nossa biografia, fala justamente desse período que nós estávamos presos na realidade do pecado, que estávamos em Adão, mas o volume 1 da nossa história termina exatamente no glorioso momento em que nós somos justificados, e a partir de então começa o volume 2 da nossa história, da nossa caminhada. Nosso velho homem morreu, mas cuidado, que o pecado ainda reside no nosso corpo, e a gente não pode dedicar os membros desse corpo para a iniquidade, como instrumentos de iniquidade, mas nós devemos oferecer a Deus, né, a parte positiva. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja o contraste que ele faz. Não mais instrumentos de iniquidade. O contrário seria o quê? Instrumentos de justiça. O crente, ele deve se envolver com as coisas da justiça, né? A justiça no sentido pleno da palavra. Nem tudo que a gente fala de justiça hoje, à luz da nossa cultura, tem a ver com as coisas de Deus. Às vezes é uma injustiça, às vezes é uma iniquidade que é passada culturalmente como se fosse justiça. É a justiça do ponto de vista maior, do ponto de vista de Deus, que é aquele que é absolutamente santo. Aí veja o fundamento que ele nos dá, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha que coisa extraordinária. Crente, você que está nesse processo de santificação, de luta diária, de batalha constante contra o pecado que está no seu corpo ainda, saiba de uma coisa: o pecado não terá domínio sobre nós. É isso que a palavra de Deus nos assegura, irmãos. Aí ele coloca, fundamentando também isso que ele acabou de dizer: por não estar debaixo da lei, e sim da graça. A gente tem que ter muito cuidado quando o apóstolo Paulo fala de lei, porque lei nas Sagradas Escrituras tem significados diferentes. Nunca imagine como aqueles que transformam a graça de Deus numa graça barata, numa graça em que uma vez salvo para sempre, posso viver de qualquer maneira, como se alguém que prescinde da lei. A lei nunca se viu para a nossa salvação no termo de justificação, mas a lei é importante, irmãos, para nos orientar em relação à nossa santificação. Porque a lei diz: honra teu pai e tua mãe. O crente, sobretudo, deve ser alguém que deve honrar e reconhecer a autoridade dos nossos pais ou qualquer outra autoridade. O crente, sobretudo, deve ter respeito pela mulher alheia.
e vice-versa. O crente, sobretudo, ele não pode estar envolvido com roubalheira. Deve usar esses instrumentos para a justiça. Para a justiça. O que é estar debaixo da lei, irmãos? É quando você encara a lei como sendo um método de salvação. E esse método é impossível. O apóstolo Paulo já deixou bem claro em Romanos que a lei nunca foi dada para a nossa salvação. Capítulo 3, versículo 19, é bom relembrar. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei foi dada para que todos se conscientizassem dos seus erros, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Que é um versículo mais claro do que esse. Ninguém pode ser justificado pela prática das obras da lei. Isso é estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei é estar em Adão ainda. Mas graças ao Senhor, irmãos, a realidade do crente é que ele está debaixo da graça. Há salvação sim, não no que eu faço, mas naquilo que Cristo fez. Há salvação sim, porque agora eu estou unido não com o meu antigo pai, um fracassado, um miserável, que me trouxe uma triste herança. Hoje a minha realidade é outra, eu estou unido com Cristo. A igreja, irmãos, é o corpo místico de Cristo. Cabeça é o nosso supremo Salvador. É isso que Paulo está ensinando aqui. Concluindo, nós temos que buscar a santificação. O apóstolo Paulo nos ensina a santificação através dessa conscientização que todo crente deve ter, que uma vez que ele está em Cristo Jesus, coisas extraordinárias já aconteceram com ele, como por exemplo, o velho homem foi morto. E o pecado que continua no nosso corpo é uma realidade. Nós estamos em batalha, irmãos, e nós temos que resistir às tentações desse mundo. Nós temos que resistir a essa força que ainda é muito intensa no nosso coração, e que quando nós cedemos, nós nos sentimos a pior das criaturas. Mas saiba de uma coisa: uma vez que você está em Cristo Jesus, mesmo quando você peca, você não perdeu essa condição bem-aventurada, que você está no reino da graça, que você está unido com Cristo Jesus. Isso jamais poderá ser desfeito. Confesse, abandone e retorne às antigas veredas. Se conscientize da sua posição em Cristo Jesus. E, em segundo lugar, atenda às exortações desse homem que falou por boca do Espírito Santo. Não dedique o seu corpo, os membros do seu corpo, ao antigo senhor da tua vida, que era o pecado. É difícil você imaginar de você chamar para dentro da sua própria casa alguém que fez muito mal para você, alguém que tentou arruinar a sua família. Pois quando você transige e você se entrega à prática do pecado, é exatamente isso que você está fazendo. Você está remando contra a maré, porque o propósito de Deus é te livrar do pecado, e você vai correr para os braços do seu antigo Senhor. O pecado nos escravizou, o pecado nos arruinou. Como poderemos voltar, irmãos? Como poderemos negligenciar tão grande salvação, como nós vimos hoje lá em Hebreus capítulo 2, lá pelo versículo 3? Não negligencie, lute, dedique a sua vida, a sua língua, as suas mãos, os seus pés,
ao Senhor. Dedique a sua imaginação, os seus pensamentos ao Senhor. Seria tão bom que nós tivéssemos o mesmo veredito de Deus que Deus deu para Jó. Eis aí meu servo Jó, um homem íntegro, um homem completo. Integridade, irmãos, é quando nós refletimos dentro de nós o que nós aparentamos ser. Isso é integridade. Isso é integridade. Eis a salvação do Senhor. Nós somos chamados para uma grandiosa missão. E o pecado não terá domínio sobre você. Que o Senhor nos abençoe e nos faça experimentar essa novidade de vida que traz tanta alegria e contentamento. Amém.